Voltamos, amigos, amigas, à nossa série Sinais e Símbolos da Nossa Fé, tendo contemplado durante todo o mês de maio os sinais relativos à Virgem Maria, nas devoções, na tradição da Igreja, e hoje nós entramos em outros assuntos. Nos próximos episódios nós trataremos dos sinais e símbolos da liturgia ligados ao espaço sagrado, aos vasos sagrados, às alfaias e outras coisas que dizem respeito às celebrações. Falar sobre o espaço litúrgico não significa falar de uma maneira arquitetônica. Eu não vou tratar desse assunto. Nosso foco aqui é os sinais e símbolos da nossa fé. Eu vou tratar do espaço litúrgico não como arquitetura, e sim como ambiente onde se dá a celebração. Pode ser numa igreja, pode ser numa capela, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser num salão. O espaço litúrgico é o local onde normalmente acontece uma celebração, mas extraordinariamente pode ser em um local adaptado. Então, quando nós falamos de uma igreja, aqui eu vou falar de uma igreja simples, não vou falar de um santuário, de uma igreja catedral, da Basílica de São Pedro, mas vou falar de uma igreja simples, cuja forma é a mais comum em nossas paróquias, as nossas igrejas paroquiais, seja na periferia da cidade, seja também no interior. Também não vou falar de ornamentação, isso não faz parte intrínseca da liturgia, embora componha, mas eu não tratarei aqui de ornamentação, só dos elementos básicos necessários e mais importantes na celebração. Claro que a ornamentação, seja nas paredes, seja no teto, ou ornamentação floral, tudo isso tem seu valor, mas não é disso que nós iremos tratar. Então, basicamente, uma igreja tem a nave da igreja, aquela parte mais comprida. A maioria das nossas igrejas são construídas assim, uma parte mais comprida e que tem ao fundo uma área mais reservada que se chama o presbitério. Normalmente ela está mais alta, para ser mais visível, e também com uma arquitetura, a maioria das vezes, diferenciada para mostrar o local do altar. Pois bem, há igrejas que têm outra forma de arquitetura. Em vez de ter uma nave central, mais comprida, elas são redondas ou elas são também hexagonais, seis lados. O presbitério é a área onde normalmente fica o presbítero, o padre. Não quer dizer que ali só possa estar o padre. Não, estão ali diáconos, estão ali bispos, estão ali leigos, não é problema. Mas é característico do lugar onde está o presbítero, que é o ministro ordenado, mais comum em todas as igrejas e celebrações. Enquanto que a nave é normalmente o lugar dos fiéis leigos que estão participando da celebração. Nós temos então um ambiente complementar que nós chamamos a sacristia. É uma salinha que fica normalmente fazendo parte do corpo da igreja, onde são guardados os vasos sagrados, os paramentos, outros acessórios preparatórios para as celebrações. Chamamos sacristia. Há também um outro local, e esse de grande importância, que nós chamamos batistério. O nome vem de batismo. A pia batismal, ou a piscina batismal, podemos ter as duas coisas. A piscina batismal é mais antiga e ainda hoje temos, eu mesmo, 3 igrejas que construí, eu introduzi a piscina batismal. Quer dizer, ali nós podemos mergulhar a pessoa. Batismo de jovens, de adultos, que pode ser por imersão, pode ser por infusão. Infusão quer dizer derramando água sobre a pessoa. Pois bem, então
A pia batismal pode ser uma piscina batismal, como na antiguidade havia sempre quase só piscinas batismais, porque a maioria dos batismos era só de jovens e adultos. E também existe agora a pia batismal, que foi adicionada à igreja à medida em que os pais cristãos foram batizando seus filhos ainda crianças. Pois bem, seja a piscina batismal, seja a pia batismal, ela fica no espaço, ou pode ficar num espaço à parte, que nós chamamos o batistério. Esse batistério pode ser uma capela lateral, ele pode ser também na entrada da igreja. Na entrada da igreja, ele tem o sentido de que o batismo é a porta que dá acesso à igreja. Sem ser batizado, ninguém é membro da igreja. Sem ser batizado, ninguém pode ser chamado cristão. Pode ser uma ótima pessoa, uma santa pessoa, mas ela não pode ser chamada cristã sem o batismo. O batismo é a porta para a vida da igreja, para a comunidade. Enquanto que o batistério pode não ser assim, como acabo de dizer, numa capela lateral, ou bem na entrada, como na antiguidade acontecia, porque os catecúmenos entravam, então, na igreja pelo batismo. E aí era significado, eles estão na porta e adentram pela nave da igreja para se tornarem membros efetivos da comunidade. Mas pode ocorrer também que a pia batismal, o lugar onde se batizam as pessoas, possa estar próximo ao altar, no presbitério. Isso também tem um sentido importante, porque o batismo e a Eucaristia são os dois grandes sacramentos da igreja. No lado aberto de Jesus na cruz, São João diz que saiu sangue e água. Desde o começo, a igreja interpretou isso como sendo sinais dos dois grandes sacramentos que dão vida ao cristão. O batismo, simbolizado na água, sinal do Espírito, e o sangue, a vida de Cristo na Eucaristia. Eu sou o pão da vida, aquele que traz a vida. Pois bem, então, dito isso, nós falamos dos principais elementos que compõem uma igreja. Mas nós temos agora, ao contrário do passado, que havia os confessionários ao longo da igreja, tipo cabinhezinhas onde as pessoas de joelhos faziam sua confissão. Dos 40 anos para cá, a igreja adotou também as salas de reconciliação, ou capelas de reconciliação, ou de confissão. Uma sala com uma mesinha, como a igreja recomenda, para que o padre fique de um lado da mesa e o fiel do outro. Uma sala que seja visualizada por um vidro, ou seja, a porta toda de vidro, para que seja protegida a privacidade do penitente, mas também seja resguardada a visibilidade necessária entre o padre e o penitente. Quer dizer, dessa forma, nós temos essa capela lateral ou essa sala de reconciliação. E, por último, diria que nós temos também outro espaço, que é o coro, o lugar onde ficam os instrumentistas, os cantores, que a igreja recomenda que não seja muito afastado do povo, para que eles possam animar, dar mais vida à assembleia, porque, afinal, o que conta numa celebração não é ouvir uma música, não é show. Liturgia não é show. Ouvir um belo cantor entoando hinos belíssimos, mas isso não ajuda na liturgia. Pode ser uma coisa, só um único elemento. Mas o tempo todo uma única voz, um grupinho, um trio, um dueto cantando, isso não é recomendável na liturgia. Porque a liturgia deve ser feita pela comunidade. E não é show. Show é uma coisa, liturgia é outra. O que não quer dizer que não possa haver um solo. Não estou dizendo isso. Mas isso não pode ser aquilo que é a liturgia inteira. De forma que, assim, nós temos o coro
para animar a celebração, sustentar o canto da comunidade e, às vezes, até por alguns momentos, substituir a comunidade em algum momento para a comunidade respirar ou meditar. Agora eu vou focalizar como os elementos principais que nós encontramos na arquitetura da igreja. Por exemplo, o altar. O altar é a peça, digamos, é o elemento central no ambiente litúrgico. Por quê? Porque o altar representa Cristo. Por que ele representa Cristo? Porque é o lugar do santo sacrifício, onde Jesus renova para nós, em forma de memorial, o sacrifício da cruz. É também a mesa da ceia, onde nós nos alimentamos com o corpo e sangue de Cristo. Por isso, ao passar diante do altar, os católicos, com muita razão, fazem uma vênia, uma reverência, sinal de respeito ao local onde se celebra os mistérios da salvação. Normalmente, o altar deve ser de um material sólido, pedra ou uma madeira bem sólida, para dar ideia de solidez, não ser uma mesinha que você puxa de um lado para o outro, porque ele é o centro da igreja, ele é o lugar mais importante da igreja. Depois também nós temos o ambão. O ambão é uma estante, ela pode ser bem trabalhada, de acordo com as possibilidades da comunidade, o gosto artístico. Ela pode ser trabalhada, pode ser um ambão simples, onde ali se proclama a palavra de Deus. Tanto assim que o ambão, cuja etimologia quer dizer lugar elevado, ambão é lugar elevado, se eleva um pouco para ser visto pela comunidade dos fiéis que está celebrando aquela Eucaristia ou aquela celebração da palavra. Mas pode ser chamado também mesa da palavra. Então nós temos a mesa da palavra, que é o ambão, onde se proclamam as leituras bíblicas, e a mesa da Eucaristia, onde se dá o memorial do sacrifício da cruz, realizado na última ceia. O ambão, ele não é uma estante qualquer, ele é a mesa da palavra. Por isso, ele não é lugar de avisos, ele não é lugar de discursos, ele não é lugar de poesia, ele não é lugar de fazer homenagens, não. O ambão é para leituras bíblicas, para a homilia, que é o comentário da leitura bíblica, ou de um mistério da fé, ou as preces, que são resposta às leituras bíblicas. Mas não é para outra coisa. Por isso, toda a igreja deve ter uma salinha, ou desculpe, pode ter uma estantezinha simples de apoio para essas homenagens, para avisos, etc. Além do ambão, nós temos também na igreja um lugar interessante que nós chamamos a sede. É a cadeira do presidente da celebração. Por que a sede é importante? Porque quem preside representa Cristo. Quem preside representa Cristo. Pode ser o Papa, pode ser um outro bispo, pode ser um padre, um diácono, um leigo, não importa que ministério ele tenha na igreja. Quem preside uma celebração, preside em nome e na pessoa de Cristo. Depois, aí nós chamamos então a cátedra, que é para o bispo, mas a sede, ela então deve ser um lugar de destaque. Não precisa luxo, não precisa grandiosidade, mas ela tem que ter um destaque para saber, ali é a mesa da presidência. Uma nota arquitetônica que ajuda a entender o que significa na liturgia, a igreja recomenda que o altar, o ambão, a pia batismal e a sede sejam feitas do mesmo material, ou tenham a mesma linha arquitetônica, para que os fiéis possam sentir que estes elementos fazem parte essencial da celebração litúrgica. Assim, com certeza, ficam algumas informações, mas ficam
naturalmente, interrogações. É bom que você tenha interrogações. Anote suas interrogações, você pode fazer aí pelo YouTube, eu tentarei responder, ou pergunte ao Google, ou pergunte ao padre da sua paróquia, ou um leigo bem informado, que vai lhe dizer, com certeza, essas coisas do dia a dia. Nós prosseguiremos na próxima terça-feira com a nossa série, falando sobre os objetos usados na liturgia. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.